Olá, estamos aqui no Canil Central da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós vamos conversar com o primeiro-tenente César Augusto. Muito obrigada por nos receber aqui, tenente. Em nome do público do TV Moeda Viva, eu agradeço. Obrigado, nós aqui agradecemos. E como uma primeira pergunta, eu gostaria de saber quais são as raças que são mais utilizadas aqui para a execução dos serviços. Bom, Rita, em primeiro lugar, agradecemos a vocês a oportunidade de demonstrar esse trabalho que é tão rico e tão, às vezes, não é conhecido do público em geral. E respondendo a sua pergunta, em relação às raças, primordialmente da raça pastor alemão, da raça Rottweiler, da raça Labrador, da raça pastor belga de Malinois e da raça Doberman. Essencialmente, essas são as raças que o Canil Central da Polícia Militar trabalha. Qual que é a rotina de um policial que trabalha com cães? Bom, aqui no Canil, o policial tem algumas missões a mais do que o policial que trabalha no patrulhamento ostensivo. Quais sejam? Ele inicia o serviço dele primeiro com a faxina das instalações, então o cão ele precisa ter um asseio extremamente grande, então precisa ser feita essa faxina. Depois um treinamento intensivo com os cães e o treinamento policial concomitante para que o policial mantenha-se em condições de trabalhar e de trabalhar com o cão no serviço policial. E posteriormente se inicia ou o trabalho de patrulhamento, de busca em mata e as diversas atividades que o Canil desenvolve. Esse é um treinamento de obediência com o Cabo Nunes, o cão Quick. O cão Quick já tem 2 anos de idade, e o Cabo Mihai com o cão Guima. Esse trabalho é um trabalho que visa condicionar o cão ao trabalho de polícia, e não só para as demonstrações que o Canil por diversas vezes realiza em escolas, mas também para o cão ele se acostumar com a transposição de alguns obstáculos e exigir do cão um adestramento tal, um condicionamento tal que permita executar esse tipo de movimento. Então, às vezes, quem está de fora observando esse tipo de trabalho não tem a noção da real importância que ele se faz para a nossa atividade. Qual é a quantidade de comida, de alimento que esse cão ingere? Bom, os cães eles são alimentados com 600 gramas de ração diariamente, divididos em dois períodos. Um na manhã, né, bem cedo, para que o cão comece o trabalho já bem alimentado, e um no período da tarde, que quando o cão retorna, ou quando ele retorna à noite, ele se alimenta à noite para ter ali uma alimentação saudável e que consiga ele trabalhar de forma condizente. Quais são as situações, quais as atividades que os cães exercem? Bom, o Canil, basicamente ele opera em apoio às outras unidades da Polícia Militar. Então, opera tanto na busca por marginal homiziado no interior de mata, né? O indivíduo que se homizia após a prática de um delito, no resgate de pessoas perdidas em mata, no faro de entorpecente, na detecção de entorpecente, de explosivo, no patrulhamento ostensivo, que hoje é a grande parte do emprego do Canil, é o patrulhamento ostensivo com os cães, no controle de tumultos, trabalhos sociais, assim, demonstrações em escolas, e em trabalhos em rebeliões em presídio, né, controle de tumultos em presídio. Então a gama de trabalho do Canil é bastante grande no apoio às outras unidades da Polícia Militar. Bom, agora nós vamos demonstrar uma abordagem, um treinamento de uma abordagem. Veja que o policial está com a arma em pronto emprego, ou seja, pronto para uma eventual reação ou uma ação delituosa, e o cão está fazendo o papel da segurança da equipe. Tomada a posição, adotada a posição de vistoria, o policial vai na direção da pessoa a ser abordada e começa a efetuar o procedimento de vistoria. Veja que com a reação do suposto criminoso, o cão ele vai na sua direção e contém o indivíduo. Se ele tivesse ali com uma arma ou qualquer coisa que oferecesse perigo não só aos policiais, mas à população em geral, o cão com certeza o conteria, né? Aí é feita a detenção, no caso como houve uma resistência, seria algemado esse indivíduo, auxiliado ali que fosse levantado e conduzido à distrital mais próxima
a delegacia de polícia mais próxima para serem lavrados os procedimentos de rotina. Veja que o cão, cabe frisar que nesse ponto é utilizado como um meio menos letal e alternativo ao emprego da arma. Na verdade, no uso escalonado da força, ele está antes do emprego da arma. Então, nesse caso, o cão valeu ali que foi preso o indivíduo com a menor lesão possível, até mesmo para o criminoso, e segurança para a equipe. A partir de que idade que o cão começa a trabalhar, a ser trabalhado, digamos assim? Bom, o cão, ele desde filhote, aqui nós já começamos um trabalho chamado imprint. Então, se nós queremos que aquele cão tenha um trabalho de ataque ou de guarda, dependendo do trabalho que nós desejamos, nós desde filhote já começamos a fazer algumas brincadeiras com pano, com bolinha, indicando já para aquele cão que tem poucos meses de vida, que ele vá exercer determinada atividade. Mas basicamente o trabalho começa a ficar mais específico aos 6 meses. Aos 6 meses ele começa a ter um direcionamento maior para aquela atividade que ele vai exercer. Então esse é o tempo que ele pode estar preparado para executar o serviço, seria isso? Seria assim, a partir dos 6 meses, antes ele começa a ter um trabalho que seria uma brincadeira, um filhote. 6 meses ele ainda é filhote, ele começa a ser direcionado para a atividade em si, e aí varia do cão e do adestrador. Então, para o cão ficar pronto para o trabalho, normalmente a gente espera em 6 meses a 1 ano o cão estar pronto. Mas aí varia muito do binômio, né? Do homem e do cão. Se o cão tem pendor para aquele tipo de função e o policial tem capacidade para transformá-lo no cão que a gente quer. Como que os cães que farejam, né, entorpecentes, como que eles trabalham? Bom, os cães, eles trabalham da seguinte forma. Determinado local em que seja feita essa varredura para o entorpecente, ele trabalha como se fosse uma brincadeira. Para ele é uma brincadeira, ele está procurando um objeto que a gente associa ao odor do entorpecente, então ele trabalha como se estivesse localizando aquele brinquedo dele. E quando ele localiza, né, entre aspas, o brinquedo, ele associou o odor, aí nós fazemos a varredura para localizar esse entorpecente. E esses cães que farejam, eles têm contato direto com a droga? Olha, Rita, é muito bom você ter perguntado isso, porque às vezes é uma dúvida comum entre as pessoas achar que o cão ele é viciado, ele tem um contato direto com o entorpecente. Não é verdade. O cão ele tem contato apenas com odor. O entorpecente ele é condicionado de tal forma que o cão ele consegue, pela volatilização da molécula, ou seja, o calor, faz com que aquela molécula se volatilize. Com aquele odor ele associa aquele brinquedo ao qual eu estava te falando. Interessante. Então o cão ele não é viciado, ele apenas ele sabe o odor de cada entorpecente. Nesse momento nós vamos demonstrar uma das atividades do canil, que é a fura, a busca e o faro por entorpecente. Nesse caso, nós estamos simulando que houve uma denúncia em que haveria entorpecente em um determinado veículo e acionada a equipe do canil, é feita a varredura com apoio dos cães. Veja que quando ele localiza o entorpecente, ele dá uma indicação ativa de que o entorpecente está ali escondido. Veja que o cão indica ao adestrador que ali possui alguma substância entorpecente. E cabe salientar que há uma diferença entre o cão de entorpecente, de faro de entorpecente, e o cão de faro de explosivo. Esse cão tem uma resposta ativa, ou seja, ele tenta cavar, ele tenta localizar de qualquer maneira aquele objeto ou o entorpecente em si. No caso do cão de explosivo, ele tem uma resposta passiva, ou seja, ele não pode ter essa mesma reação de encostar no objeto, e tem em si alguns explosivos, o acionamento dele podem ser feitos pelo simples toque ou simples movimentação. Então aí já há uma resposta passiva, ou seja, o cão ele para de frente ao explosivo e aguarda que seja acionada uma equipe do GAT, do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia de São Paulo. Interessante. É verdade que misturar café ou alguma outra substância, ele não consegue farejar a droga? É verdade isso? Outra pergunta muito interessante que em relação a uma lenda urbana que se criou de que misturando algum tipo de odor, aquela substância entorpecente vai inibir a localização do cão. E não é verdade, porque o cão ele tem o faro muito mais aguçado que o ser humano. Estima-se que o cão tenha 200 milhões de células olfativas, enquanto que o homem tem 5 milhões, 40 vezes mais o poder de faro do cão. Então ele consegue distinguir as moléculas de tal forma que ele consegue distinguir o que é café e o que é entorpecente. Olha, realmente é muito interessante isso, e já que o cão é o nosso melhor amigo,
Eu acho que esse trabalho que ele realiza realmente vem comprovar essa teoria, né? E o trabalho que não só os cães, mas vocês, policiais aqui do Canil, realizam. E nós queríamos parabenizar vocês por isso. Obrigado, Muito Rita. obrigado pela explanação e até uma próxima. Obrigado, Rita. O Canil está à disposição de vocês e do público em geral. É um prazer recebê-los aqui e demonstrar um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. Pelotão, meu comando. Pelotão, sentido. Fora de forma, o Brad Canil. Bom serviço a todos. Fora de forma. Mais!